Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. E o Senhor já nos visitou com a sua presença, nos louvores, na adoração. Nosso coração já está aquecido com aquilo que o Senhor quer falar conosco, com aquilo que o Senhor quer nos direcionar essa noite. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Livra-me, Senhor, das minhas próprias opiniões, mas manifesta o teu pensamento, manifesta a tua glória no meio do teu povo. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo aqui nessa noite. Dá-nos, Senhor, a iluminação do teu Espírito. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a Cristo. Direciona-nos, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo sono, todo cansaço, toda fadiga, todo espírito maligno que vem distrair da palavra. Nós repreendemos em o nome de Jesus. Direciona-nos e fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Midi, por favor, coloca um texto antes do slide, texto de Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus 3, 2 não é a nossa palavra de hoje. A palavra de hoje é Atos 2, nosso texto principal. Mas eu queria que você gravasse esse versículo inicial que diz, Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus está chegando. Jesus está começando o seu ministério. Tanto a mensagem de João Batista, aquele que veio na frente para anunciar o Messias, como Jesus Cristo, a mensagem inicial dele é essa. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, que existe uma outra maneira de viver. Midi, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, arrependei-vos, que é chegado uma nova maneira de viver. Arrependei-vos, porque é chegado uma era de justiça e de paz e de alegria no Espírito Santo. Guarda isso no teu coração inicial, para depois nós voltarmos aqui. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E o que é reino de Deus? Reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Nós vamos meditar no texto de Atos, capítulo 2, que é a vinda do Espírito Santo. É a vinda do Espírito Santo. Então, nós começamos falando da chegada de Jesus e da chegada do reino dos céus, ou do reino de Deus. E agora nós vamos pensar sobre Atos capítulo 2, que diz no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, quando nós pensamos nessa palavra, quando dizemos essa palavra, o que vem à sua mente, o que vem às nossas mentes? Então, nós já estudamos, alguns já estavam aqui no culto pela manhã. Então, essa palavra Pentecostes, o que vem na sua mente? Vem os irmãos da Assembleia de Deus, vem os irmãos canela de fogo, aqueles que babam, que rodopia, que pula. Então, quando vem essa palavra Pentecoste, normalmente vem à nossa mente um meio pentecostal, as igrejas pentecostais, os irmãos pentecostais. Mas, na verdade, Pentecoste, o que o judeu pensava de Pentecoste? Isso é o que nós pensamos hoje. Mas o judeu da época de Jesus, esses irmãos que estavam reunidos
no dia de Pentecostes, o que eles pensavam a respeito de Pentecostes. Então, o pensamento judaico, o pensamento dos judeus, estava relacionado à festa das semanas, ou à festa da colheita. Então, o que tinha na mente deles era a festa das primícias, a festa para entregar as colheitas, e para além das festas que estavam na mente deles, estava o conceito da Páscoa, desde quando Deus tirou eles do Egito, a libertação do Egito, e Deus proveu com a colheita, Deus proveu com o mantimento, Deus proveu no deserto. Então, na mente deles, para além da festa, estava o imaginário, a Torá oral, aquilo que era passado de pai para filho, porque o Pentecoste é 50 dias após a Páscoa. Então, quando eles estão entregando o sacrifício da colheita, eles estão na festa da colheita, mas a mente deles está cheia da história do povo deles, da identidade do povo deles, que Deus os resgatou, que Deus os libertou do Egito, que Deus deu provisão, que Deus deu calçado no deserto, que Deus deu roupa no deserto, e que eles caminharam o tempo todo sobre a provisão de Deus e sobre a mão de Deus. Então, pensar Pentecostes é voltar lá 50 dias atrás, que é a Páscoa, que é a libertação, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, que nós éramos cativos, mas que Ele nos libertou, que Ele nos deu vida. Nós estávamos separados de Cristo. Havia um documento, havia uma cédula de condenação, e essa cédula, esse documento foi rasgado. Então, nós andamos esses 50 dias refletindo, pensando e dialogando, imaginando que nós fomos libertos do mundo, que nós temos a provisão nessa caminhada cristã, que nós temos a comunhão com os santos, com os irmãos que estão conosco, e vamos caminhando com essa igreja, vamos caminhando nesse deserto, mas lembrando daquilo que o Senhor fez. Então, na mente do judeu, basicamente era a festa e a recordação daquilo que o Senhor tinha feito com eles. E a festa é uma ordenança do Senhor. Mas com a cultura grega, com a cultura desse mundo romano, grego-romano, essa palavra Pentecoste vem exatamente da cultura grega. Então, por volta do ano 331 a.C., os gregos colocaram esse nome de Pentecostes para designar exatamente os 50 dias após a Páscoa, os 50 dias após o domingo da ressurreição de Jesus. Então, Pentecostes 50. Como se dá esse Pentecostes aqui no capítulo 2? Como se dá essa manifestação após os 50 dias? Então, nós temos todo o capítulo 1 de Atos. Eu estou construindo aqui um pensamento para a gente entrar no capítulo 2 com mais facilidade. Então, em Atos 1, nós temos o caminho, nós temos a preparação. Então, em Atos 1, Deus vai preparando eles, Deus vai aparecendo, Jesus vai aparecendo para eles durante 40 dias, vai aparecendo, vai falando com eles, vai dialogando, eles se reúnem em oração, eles estão perseverando em oração. A partida de Jesus, no capítulo 1, se você olhar, no versículo 6, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Então, capítulo 1, Jesus dialogando, Jesus dizendo: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vocês serão minha testemunha, mas Jesus
aqui o texto usa a expressão elevado às alturas. Então ele vai para o Pai, ele vai sentar-se à direita de Deus o Pai. Então todo esse capítulo 1 ele vai equipando, ele vai preparando os discípulos. Então o derramamento do Espírito Santo, ele tem esse caminho, ele tem esse preparo, ele tem esse, vai equipando, vai preparando com uma finalidade. Eu vou encher vocês do Espírito Santo, eu vou preparar vocês, eu vou dar poder para vocês. Para quê? Para vocês ir até os confins da terra e proclamar a minha mensagem, proclamar o meu evangelho. Há uma finalidade desse enchimento do Espírito Santo. Que o nome de Jesus seja proclamado, que o nome de Jesus seja glorificado. Há um pensamento evangélico da presença do Espírito Santo para uma manifestação de poder sobrenatural. Sim, tem a manifestação do poder sobrenatural. Uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta milagres, prodígios, sinais, como Pedro depois vai dizer mais adiante. Mas o que Jesus está falando aqui no capítulo 1, na preparação, eu vou enviar o Espírito com a única finalidade, que o Espírito aponte Cristo, que o Espírito mostre Cristo para as nações, que o Espírito mostre Cristo para aquele que está separado, para que Cristo seja mostrado para aquele que está na sarjeta, para que Cristo seja mostrado para aquele que está nas drogas, para que Cristo seja mostrado para aquele que está enfermo, abatido, angustiado, para que Cristo seja mostrado e para que Cristo seja entronizado na vida dessas pessoas que estão distanciadas e afastadas. Então vocês serão cheios do meu poder, vocês serão cheios do Espírito Santo, para levar Cristo às nações, para levar Cristo aos povos, para levar Cristo àqueles que estão angustiados e aflitos. Então, toda vez que nós pedimos a manifestação e o poder do Espírito Santo, tenha na sua mente, Deus pode te capacitar com dom de cura. Eu sou cheio do Espírito Santo, coloco a mão na pessoa, ela é curada. E Deus pode me capacitar com o enchimento do Espírito Santo para a libertação daqueles que estão cativos pelas trevas. Sim, Deus pode fazer, mas o ponto número 1 é apontar para Cristo. É para que Cristo seja anunciado, é para que a salvação seja anunciada, é para que a salvação chegue a cada uma das pessoas que estão afastadas e distanciadas dele. Então, nesse capítulo 1, Cristo vai mostrando, preparando os discípulos, e eles estão lá reunidos durante todos esses 50 dias. Então, 40 dias, Jesus vai aparecendo para eles, Jesus vai manifestando a sua glória, vai dialogando com eles, falando com eles, define com eles que eles receberão poder, que eles serão as testemunhas, mas Cristo vai de volta à glória. E 10 dias, então, eles precisam perseverar. 10 dias eles precisam se manter na presença do Senhor. Então, eles estão ali juntos em oração. Eles estão ali juntos com o coração cheios daquilo que o Senhor falou. Pela manhã, na consagração, eu falei isso com os irmãos, porque veio muito assim na minha mente. Jesus já não está mais aparecendo, Jesus já não está no meio, já é o 6º dia, já é o 7º dia, já é o 8º dia. E como que nós permanecemos aqui junto em oração? O que nos faz permanecer junto aqui em oração? É a palavra viva, a palavra eficaz, é as promessas que ele deu, é a lembrança das promessas. Então eu fico imaginando que Pedro falando com Tiago, Tiago falando com Bartolomeu. Você lembra que ele disse que ele vai voltar? Você lembra que ele antes, na semana, você lembra o dia que ele foi orar e nós não fomos, nós dormimos, nós ficamos dormindo, mas ele nos repreendeu, ele nos ensinou através de parábola, e nós vimos o milagre do cego de Bartimeu, nós vimos o milagre do tanque, nós vimos tantos outros milagres. Então eles deviam estar ali o tempo todo dialogando e lembrando as promessas de Deus. Isso era combustível para a oração deles. Isso era o combustível para eles estar orando. Então essa busca pelo Espírito Santo,
essa busca de ser cheio, de ser a testemunha de Jesus. Nós precisamos estar cheio de Cristo. De manhã eu falei do texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que Paulo diz: habite a palavra de Cristo em vós, habite a palavra de Cristo. Então o Cristo encarnado, a palavra viva, as promessas. Então eu estou lá caminhando, orando, falando, essa dinâmica de o tempo todo estar orando, essa dinâmica de o tempo todo estar falando com Deus, orando, dialogando com Deus, é o orar e sem cessar. E o tempo todo estou orando, falando com Deus. E eu lembro de não lembro o nome do livro, mas uma irmã que fala num dos livros que eu leio, que ela estava fazendo as atividades domésticas e orando e falando com o Senhor. Então, se ela estava lavando louça, ela dizia: Senhor, lava a minha alma. Senhor, se ela estava lavando roupa, Senhor, lava a minha alma. Limpa os meus pecados. Se ela estava limpando casa, Senhor, limpa os meus pecados. Então, ela usava daquilo que ela estava praticando e transformava em oração. Isso é a palavra de Cristo habitar o tempo todo em você. E eu lembrei disso outro dia, eu estava dirigindo e dizendo: Senhor, dirige a minha vida, governa a minha vida, não deixe eu entrar na contramão. E usando da linguagem do trânsito daquele lugar para orar e para buscar Deus nessa direção. Então, que o Senhor nos dê essa sabedoria de buscar esse enchimento o tempo todo, falando com Deus o tempo todo. Os discípulos estavam nessa dinâmica. E aí, quando nós chegamos no capítulo 2, é a chegada do Espírito Santo, é o nascimento da igreja, é o momento em que eles recebem o fortalecimento, e é o momento em que eles seriam enviados para os confins das terras, mas os confins da terra vieram até Jerusalém. Eles seriam enviados até os confins da terra, mas os confins da terra estavam em Jerusalém. Se você ler o texto, você vai ver que havia gente de todas as nações da face da terra na cidade de Jerusalém. Naquela época, todos os países do mundo estavam lá em Jerusalém. Então, Deus enviou os confins das terras para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a manifestação da glória do Senhor, para que houvesse o nascimento da igreja, para que a chegada do Espírito Santo fosse vista por todos esses povos que estavam lá. E aí essa manifestação da glória de Deus, ela aconteceu também no Velho Testamento. Ela aconteceu no Velho Testamento. Então eu quero pensar, junto com os irmãos, um grande evento no Velho Testamento parecido com Atos 2. Muito semelhante com o que aconteceu em Atos 2. Aconteceu um grande evento no Velho Testamento. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo capítulo 19, você vai ver esse grande evento. Deus havia estabelecido uma aliança com o povo. E aí há uma celebração. Deus leva Moisés até o Monte Sinai. E o que acontece no monte? Acontece a doação da lei. Então, nós temos o Novo Testamento, a graça. Nós temos o Velho Testamento, a lei. Então, um grande evento da manifestação da glória de Deus acontece no Monte Sinai. Estavam todos reunidos. Igual Atos 2, estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos ao pé do Monte Sinai. E então Deus dá, escrita em tábuas de pedra,
Deus manifesta a sua glória em tábuas de pedra. Deus manifesta o seu poder e dá àquele povo uma escrita. Dá uma escrita que é os mandamentos. E para que isso acontecesse, houve a manifestação da glória de Deus. Êxodo 19, vou ler do 5 em diante. Agora, pois, se ouvirem atentamente minha voz, se ouvirem atentamente a minha voz, guarde isso, ouvir a voz do Senhor atentamente. Guardem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que vos falará aos filhos de Israel. Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Consagre que eu vou descer sobre o monte Sinai. Atos capítulo 2, permaneça em oração, que vocês receberão a descida do Espírito Santo. Estou fazendo uma comparação aqui, olhando os dois textos para você ver. E então Moisés consagra, e Deus diz: ao terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. E aí, saltando um pouco à frente, no versículo 13, mão nenhuma tocará nele, se o fizer será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se, grave essa palavra, ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial, tremeu de medo. Ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Então, no Velho Testamento, a manifestação da glória de Deus para a chegada da lei do Senhor, a manifestação no monte, o povo reunido, o som de trombeta, os trovões, a fumaça, o fogo e esse forte som de trombeta marca essa chegada do Senhor. O Senhor se apresenta a Moisés, essa dádiva, a palavra viva, as leis do Senhor, a palavra do Senhor então agora é entregue ao povo. A palavra é dada ao povo. A palavra é dada nessa manifestação da glória do Senhor. E aí em Atos capítulo 2, Deus diz: eu vou derramar do meu espírito. Ele disse para Moisés: santifica, separa o povo, eu vou chegar
pessoalmente diante do povo. Eu vou dar a minha palavra a vocês. Eu vou dar a minha lei para vocês. Eu vou dar os meus estatutos, as minhas ordenanças a vocês. Então, a manifestação natural da glória de Deus. E então essa lei é dada, essa palavra é dada. E a partir daí, então, a presença de Deus na caminhada e na tenda com aquele povo. Deus então passa a caminhar com aquele povo. A caminhada no deserto é longa, mas há uma nuvem durante o dia. Há uma nuvem porque o sol é forte no deserto, mas a presença de Deus vai caminhando. É assim que Deus nos faz, Ele nos enche com o Espírito Santo. Ele diz, é a minha presença caminhando com você em momentos de deserto, em momentos de aflição, em momentos de angústia. Há descanso, há uma nuvem, há sombra da minha presença. O meu Espírito conduz você, o meu Espírito dá sombra, da mesma forma que eu fiz com o povo no passado, da mesma maneira que eu me manifestei no passado, da mesma maneira que eu trouxe uma coluna de fogo durante a noite para guiar os caminhos dele. O meu Espírito é luz para o seu caminho, o meu Espírito guia você, o meu Espírito conduz você. Então, o sinal da presença de Deus, caminhando com Moisés no passado, na velha aliança, e caminhando com nós hoje na nova aliança. Deus se manifesta, o próprio Deus se manifesta, com fogo, fumaça, trovões, som de trombeta, quando o povo estava reunido ao pé do monte. E então, aqui em Atos 2, a entrega do Espírito Santo. Da mesma forma da velha aliança, na nova aliança, havia 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Havia 120 pessoas, mas agora essa nova aliança, essa nova lei, não é mais ela escrita em tábuas de pedra. Agora ela é escrita no meu e no seu coração. Ele disse isso para o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 22 do profeta Jeremias. Chegará o tempo em que eu farei uma nova aliança com Israel. Eu escreverei nos corações e não mais em tábuas. Então a manifestação do Espírito Santo em Atos 2 é uma chegada de um novo tempo, uma nova aliança. Uma aliança da presença do próprio Deus habitando em nós, mas não em tábuas de pedra, mas o próprio Espírito Santo escrevendo nos nossos corações e guiando nos nossos corações. E aí o texto de Atos tem também uma manifestação visível, como houve lá no monte, como houve lá na velha aliança. Lá havia som de trombeta, lá havia trovões, lá havia o fogo, a fumaça. Em Atos 2 diz assim no versículo 2, capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Veio uma manifestação de um som. Manifestação de um som. Se lá com Moisés veio um som de trombeta, agora veio um som de um vento violento, de uma tempestade. E aquele som, aquele vento, aquele som do vento enche toda a casa, enche todo aquele lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então imagino Moisés vendo aquela manifestação da glória de Deus, Moisés olhando o fogo, a fumaça, o som da trombeta, os trovões, os raios, a dimensão da glória de Deus, todo o poder de Deus repousando sobre o monte Sinai. Agora essa mesma manifestação da glória de Deus vem através do Espírito Santo, mas em uma nova aliança. Em um novo povo, na fundação da igreja, naqueles 120 pessoas que estavam ali reunidas. Agora vem uma nova manifestação da glória de Deus.
Então Deus vem com essa manifestação. E todos então foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, judeus e gentios. Judeus e gentios, na velha aliança era só judeus, mas agora judeus e gentios, pecadores, e agora uma única igreja é fundada. Agora a igreja é fundada através dos apóstolos. Então uma nova dimensão da glória de Deus, uma nova dimensão do poder de Deus sobre eles. Então Pentecostes é isso. Pentecostes é a presença de Deus em mim e em você. É esse poder manifesto, é essa nova lei escrita no coração. Ela sempre está acontecendo de novo. Essa nova aliança, não representada por uma nuvem, não mais representada por essa coluna de fogo, mas agora pelo próprio Espírito Santo, que Paulo disse que eu e você somos templos do Espírito Santo. Agora nós habitamos, Ele habita em nós, Ele mora em nós, Ele não está no tabernáculo, Ele está em mim e em você. Nós fomos alcançados pela dádiva do Espírito Santo, nós fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo, esse que nos guia no deserto, esse que nos guia na caminhada, esse que vai conosco no dia a dia. Ele é o Consolador, Ele que nos consola nas aflições, nas angústias. Ele é o Consolador. Jesus havia prometido que enviaria o Consolador. Então nós temos o Consolador. Ele foi manifesto lá em Atos 2, com todo esse ritual parecido com a manifestação do Monte Sinai. Semelhante ao Monte Sinai, ele aparece aqui, mas com a outra proposta, com a outra dimensão, de que eu e você sejamos alcançados e nos tornemos testemunhas vivas desse Deus Todo-Poderoso, desse Senhor libertador, desse Senhor que provém, desse Senhor que caminha conosco. E é essa dimensão. Mas para isso, nós precisamos entender esses eventos de Atos 2. Então eu fiz um comparativo para os irmãos entenderem. Deus se manifestou no passado com a lei, mas Deus se manifestou no presente com a chegada do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo. E duas coisas importantes aqui em Atos 2, e você precisa gravar isso, porque nós temos um forte apelo aos sentimentos, não que você não sinta o poder do Espírito Santo, mas em nenhum momento o texto fala aqui de que os discípulos sentiram, nós sentimos sim a presença de Deus, Ele habita em nós, mas como que ocorreu essa chegada? Essa chegada ocorreu pelo ouvido e pelos olhos. Ouvido e olhos, ouvidos e olhos, não sentimento, ouvidos e olhos. Não é à toa que a Bíblia bate em ouvir. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o coração. Se você fizer uma busca sobre a palavra ouvir, na Bíblia inteira você vai ficar surpreendido de quantas vezes o Senhor fala de ouvir. Há um texto lá em Deuteronômio chamado de o Shema. Ouve Israel, ouve Israel, ouve Israel. Então aqueles homens estavam atentos, eles permaneciam em oração, e o som entrou na casa, e eles ouviram, 120 pessoas estavam lá reunidas, eles ouviram a voz desse som impetuoso, como o som de um vento impetuoso. Nós precisamos buscar isso. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas abre, Senhor, os nossos ouvidos,
Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Nós precisamos ouvir, nós precisamos de sensibilidade. Eu preciso de sensibilidade. Eu preciso ouvir numa cidade como essa, que nós temos desafios a cumprir, trabalhos e atividades, e família, e leva filho na escola, e busca filho, e vai no trabalho, e paga a conta no banco, e manda e-mail, e recebe e-mail, e responde zap. Nós não temos tempo de ouvir, às vezes, a voz do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê tempo de hora devocional, que o Senhor nos dê tempo para ouvir, que o Senhor nos dê a madrugada silenciosa para nós dobrarmos o nosso joelho e ouvir. Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus fala com Samuel. O Vinícius pregou a semana passada sobre Samuel. Samuel está dormindo, é a hora de dormir, é a noite, é o silêncio da noite. E Deus fala com Samuel, e Samuel diz: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Então, que o Senhor nos dê essa dimensão de ouvir a sua voz, porque o caminho de enchimento do Espírito Santo passa pelo ouvir. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não ouvirmos esse som de um vento impetuoso, se nós não ouvirmos como Moisés ouviu o som de uma trombeta, como Moisés ouviu o som de um trovão, como Moisés ouviu o som de um relâmpago, e quando Moisés se deu conta, era o próprio Deus que estava manifestando lá no monte, com fogo, fumaça, e a glória do Senhor encheu o monte. Mas Moisés ouviu aquela dimensão da glória do Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos dê essa dimensão de ouvir, mas não só ouvir, ver, perceber, enxergar, ter olhos espirituais, ter olhos voltados para o Senhor. E diz o versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles ouviram o som como de um vento impetuoso, mas eles perceberam, eles viram as línguas repartidas, eles viram, eles perceberam. E é interessante que quando Jesus faz alguns milagres com os cegos, é exatamente isso. Eu estou abrindo a visão para que o reino de Deus seja adiante na vida de cada um daqueles que Ele faz o milagre. Eu estou abrindo a visão para que você não ande segundo a sua mente, não segundo aquilo que você acha, não segundo aquilo que você vê. Me veio agora aqui a memória, pensando isso, o moço do profeta, que havia um exército guerreando, e o profeta disse: Senhor, abre os olhos deles para que ele veja que maior é o que está com nós do que o que está com o inimigo. Abre os olhos do moço para que ele veja que maior é o que está com nós do que aquele que está com o inimigo. Nós precisamos, nessa caminhada cristã, ter em alguns momentos teus olhos abertos, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra viva de Cristo encarnada em nós, mas às vezes os nossos olhos precisam ser lubrificados, precisam ter colírio, né? Como diz em Apocalipse: comprarei colírio, compra colírio para os vossos olhos. Nós precisamos desses olhos purificados, desses olhos voltados para o Senhor, voltados para ver a manifestação do Senhor, porque nós voltamos sempre aos nossos olhos carnais e olhamos algumas situações, e olhamos para alguns desafios e vemos e dizemos: não tem solução, não tem por onde ir, não tem o que fazer. Mas o Senhor está dizendo: eu quero abrir os seus olhos para que você veja o poder, você veja as línguas de fogo, você veja a manifestação da glória de Deus. Então eu só vou sentir o Espírito Santo, eu só vou sentir
a experiência do Espírito Santo depois que eu vi e depois que eu ver, depois que os meus ouvidos são abertos e depois que os meus olhos enxergam o reino celestial, depois que as vistas estão alinhadas com as vistas do Senhor. Então essa chegada do Espírito Santo, ela se dá nessa dimensão, pelo ouvido e pelos olhos espirituais. E eles ouviram um som que encheu toda a casa. E eu pergunto para você, meu irmão, o que você tem ouvido nessa noite? O que você tem ouvido na sua caminhada? O que você tem ouvido nesses últimos dias? Você tem ouvido a palavra do Senhor? Você tem ouvido o som do Senhor? Você tem ouvido choros e lamentos? Você tem ouvido angústias? Você tem ouvido aflições? Você tem ouvido, o que você tem ouvido nesses últimos dias? Porque eu estou clamando e orando, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir esse som, eu quero ouvir esse som suave, esse som de uma brisa suave. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir o Teu Espírito Santo. Eu estou cansado de ouvir de tantas outras coisas, de tantas mazelas, de um mundo caído, de um mundo pecador, mas eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua direção, eu quero ouvir, Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Então essa dimensão de ouvir, e eles viram a segunda parte, como eu falei aqui no versículo 3, eles viram que pareciam ser línguas de fogo. Eles viram que parecia ser língua de fogo. E uma pergunta semelhante, o que você tem visto? O que você tem visto é uma pergunta pessoal, é uma resposta pessoal. Responda para Deus, o que eu tenho visto? Eu não tenho visto nada. Você pode dizer, eu não tenho visto nada, ou eu tenho visto as dificuldades, eu tenho visto os desafios, eu tenho visto o problema, eu tenho visto tantas e tantas outras coisas, e o Senhor quer mostrar a glória dele para nós. O Senhor quer mostrar a manifestação do seu poder, o Senhor quer mostrar os milagres, o Senhor quer mostrar os prodígios, o Senhor quer mostrar o cumprimento das promessas, o Senhor quer mostrar a nós aquilo que Ele está fazendo e da maneira que Ele está fazendo. Mas nós estamos olhando para uma outra direção, que o Senhor nos dê graça de voltar os olhos para o lugar onde nós devemos perseverar em oração, onde unânimes estamos em oração, e o Senhor então abrirá a nossa visão e nos mostrará essas línguas de fogo. O Senhor nos mostrará a manifestação da sua glória, Ele mostrará a chegada do Espírito Santo e nos encherá com o Espírito Santo. Então, os discípulos estavam na busca do poder que traz a experiência. Então eles ouviram, eles viram a manifestação da glória de Deus. E aí o texto diz, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Quando o dia que nós ouvirmos a voz do Senhor, no dia em que nós veremos o Cristo entre nós, no dia que eu ver a manifestação da glória do Senhor, vai acontecer isso aqui do versículo 4, ficaremos cheios do Espírito Santo e começaremos a falar em outras línguas e começaremos a impor as mãos sobre o enfermo e ele será curado e colocaremos a mão sobre aquele que está oprimido e ele será liberto e buscaremos aquele que está na sarjeta e buscaremos aquele que está aflito, aquele que está faminto. No dia em que nós ouvimos e vemos a glória de Deus, seremos cheios desse Espírito Santo para o cumprimento das Escrituras, para o cumprimento da obra de Deus, para sermos as suas testemunhas, seremos as testemunhas vivas do Senhor. Seremos essa testemunha viva.
Me aconteceu, de vez em quando acontece algumas coisas, de vez em quando eu escuto a voz do Senhor. Eu sou um pouco surdo. Como diz os antigos, moco. Quem já viu essa expressão, moco? Minha tia usava isso, é moco. E os nordestinos usam muito isso. Moco, não sei dizer aqui uma expressão, é que tem uma gíria que diz, se faz de migué, ouve e não ouve. Não sei qual a melhor expressão nos dias atuais, de quem ouve. A meninada acho que fala, dá de louco, né? Deu a de louco, tá? Então, assim, eu sou esse assim, que ouve e às vezes não passa batido. E aí eu estava no metrô e acelerado, como sempre, em São Paulo, né? Sempre anda acelerado e vim assim, desci, encostei o bilhete na catraca e passei. Mas assim, na hora que eu estou passando, eu vi um menino com a mochila de escola, com uniforme de escola, e ele mexendo na bolsa. E eu passei. E quando eu estava para descer a escada, o Espírito falou, vai, volta e socorre aquele menino. Um menino negro. E ele dialogando com segurança, ele não tinha o bilhete, eu não sei se ele esqueceu, ele não era morador de rua, ele precisava ir embora para casa. E o sistema frio, os funcionários do metrô, não vai passar, não passa, tá, tudo bem. E o menino procurava na bolsa e ele mexia na bolsa, tipo assim, um bilhete está aqui, ou o dinheiro está aqui, e ele achava. E aí eu fui e passei o menino, falei, não, Tati, vem, passa. E o menino tinha um marcador social. Ele vinha da escola, mas ele era negro. E aquilo parece que não ajudava ele. Mas eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi o Espírito Santo. E ele passou assim, radiante de alegria. Obrigado, tio, obrigado, tal. Falei, vai com Deus, segue o seu caminho, e foi embora. Mas a gente precisa estar atento a ouvir a voz do Senhor. A gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor. Quantas e quantas vezes eu não ouvi a voz do Senhor? Quantas vezes eu não vi aquilo que o Senhor vê? Ou finge que vê. Eu vi, mas não vi. Porque nós não estamos unânimes permanecendo em oração. Mas quando nós estamos unânimes em oração, o nosso ouvido é aberto, a nossa visão é aberta. E a manifestação do Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo. Então que Deus traga para você experiência com o Espírito Santo. Parece uma coisa simples, mas para mim aquele momento foi uma experiência com Deus. Deus falou comigo, eu fui lá, foi no momento certo. E quantas outras vezes Deus já nos usou para trabalhar com pessoas, porque nós ouvimos a voz do Senhor. Então que o Senhor te dê essas experiências, que o Senhor te ajude a ter essas experiências, porque aqueles discípulos, quando ouviram e eles viram, a primeira coisa foi ter a experiência do Espírito Santo manifestado na vida deles. E quando esse Espírito Santo é manifestado na nossa vida, aos relatos da grandeza de Deus. Em Atos 2, depois do Espírito Santo, depois deles terem ouvido, depois de Deus ter falado com eles, depois deles receberem a experiência do Espírito Santo, começou os questionamentos. Começou o povo a perguntar, esses homens estão bêbados, esses homens estão embriagados, esses homens estão... Você vai encontrar isso na sua vida. Não era esse o fulano que batia na mulher, não era esse que era o alcoolizado, não era esse que estava na rua. Era, mas ele foi encontrado por Jesus de Nazaré. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi transformado. E aí Pedro está dizendo para aqueles homens e explicando, eles estão cheios da glória de Deus, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão falando em novas línguas, eles estão proclamando a verdade do reino de Deus. Então, quando você tiver essa experiência com o Espírito Santo,
você vai ser questionado, você vai ser intimidado, mas o próprio Espírito Santo te dará resposta, como deu respostas para os discípulos, como orientou eles, como Pedro se defendeu. Pedro se defende diante daqueles homens, diante da cidade de Jerusalém, diante daquela multidão que começa a olhar para a manifestação da glória de Deus, e Pedro se defende. Deus te dará o vigor, Deus te dará a palavra. Quando você for diante dos tribunais, o próprio Jesus disse: vocês serão perseguidos, vocês serão levados diante dos governadores, vocês serão questionados, mas eu vos darei o Espírito, eu vos colocarei palavra na boca de vocês, eu orientarei vocês. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, faz a defesa. Ele diz sobre o Espírito Santo, ele diz sobre a manifestação do Espírito Santo. Mais que isso, ele prega a mensagem da cruz. Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós, quando ouvimos e vimos e experimentamos o Espírito Santo, nós defendemos pelo Espírito, mas agora nós somos testemunhas vivas. Há nos nossos lábios, há no nosso coração, há na nossa mente a proclamação da mensagem da cruz. Olha aí o versículo 22. Israelitas, escute o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Então ele passa a proclamar a mensagem de Jesus, ele passa a proclamar a mensagem da cruz. Vocês crucificaram esse Cristo, mas o próprio Espírito Santo, do qual nós estamos cheios, ressuscitou ele dos mortos e assentou ele à destra de Deus o Pai, e um dia ele voltará para me buscar e buscar você, para que onde ele esteja, estejamos nós, no lugar onde não haverá mais aflição, no lugar onde não haverá mais dor, no lugar onde não haverá mais choro. Então Pedro proclama a mensagem da cruz, Pedro proclama o Evangelho. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que proclama a mensagem da cruz. Me veio a lembrança, algo assim muito simples. Na época eu achei uma tolice, eu achei que era uma tolice. Mas depois eu fiquei refletindo, eu falei, é alguém que está cheio do Espírito Santo. Eu estava no Detran de São Paulo, lá no centro. E resolvendo um documento de um veículo, e tinha uma outra moça também resolvendo um documento do veículo. E de repente, ela começou a questionar lá a pessoa que estava atendendo e dizendo, não, meu documento eu não fiz nada, está tudo certo e tal, e começou a falar de Jesus e tal, e não sei o que. De repente, do nada, ela deu um grito, Jesus é lindo, Jesus é lindo, e parou a repartição, assim, parou, o pessoal ficou olhando, ficou parando, olhando. E ela começando a falar de Jesus para todo mundo que estava, Jesus é lindo, o meu documento, eu disse que eu não devia nada, está aqui meu documento, Jesus é lindo, aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus. Eu falei, essa teve uma experiência verdadeira, essa ouviu e viu, essa ouviu e viu. Eu fiquei com essa expressão até hoje, Jesus é lindo. De vez em quando eu falo com as irmãs aí. Outro dia a Rosinha estava arrumando as coisas do bazar, eu falei, Rosinha, Jesus é lindo, vamos lá, vamos arrumar, Jesus é lindo. Mas era alguém que estava falando do Cristo, era alguém que ouviu e viu, era alguém que estava cheio do Espírito Santo, e estava manifestando a mensagem da cruz, estava falando desse Jesus Salvador. E Atos capítulo 2 ainda no versículo 33 diz assim, que esse Jesus foi exaltado à direita, exaltado pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Olha as palavras aqui, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. O derramamento do Espírito Santo sobre aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Aquilo que eu estou vendo e ouvindo. Eu vendo e ouvindo o tempo todo a palavra de Cristo, o tempo todo a obra de Cristo, o tempo todo o que Cristo fez por mim e por você. E o derramamento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo prometido por Jesus. Vou ler mais uma vez o 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Derramou esse poder, derramou essa unção que está entre vocês, que vocês estão ouvindo, que vocês estão vendo. O tempo todo os discípulos manifestando a glória de Deus. E aí eu quero terminar pensando da mesma maneira que nós começamos. O apóstolo Pedro, depois de ter pregado, no versículo 37 diz assim: quando ouviram isso, quando ouviram que a mensagem da cruz, a pregação de Pedro, falando a respeito do Cristo, que morreu e ressuscitou, e está sentado à destra de Deus o Pai, que deu a promessa do envio do Espírito Santo, e esse Espírito Santo foi enviado entre nós. Nós experimentamos esse Espírito Santo, nós não estamos embriagados, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E esse povo então, ouvindo, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos? O que faremos para receber esse Espírito Santo? O que faremos para ter essa experiência? O que faremos para ser embaixadores? O que faremos para ser testemunha de Cristo? O que faremos para receber esse poder que vem do alto? E Pedro então responde, versículo 38, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Jesus começa o seu ministério. Nós começamos hoje falando de Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado uma nova maneira de viver. Nós falamos de Romanos 14, 17. Que reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é alegria no Espírito. Então é esse momento que Pedro diz: vocês querem ser cheios do Espírito Santo, é necessário do arrependimento. É necessário o arrependimento, não somente para a remissão dos pecados, mas para que recebam o dom do Espírito Santo. Eu quero nesse momento orar com você. Talvez alguns de nós aqui precisamos nos arrepender, precisamos voltar atrás, precisamos abandonar o peso, precisamos dar as costas ao pecado. Arrependimento é dar as costas ao pecado, é abandonar ao pecado, é deixar de ouvir a nós mesmos, é deixar de enxergar o que nós mesmos queremos enxergar, mas ouvir a voz do Senhor e enxergar a manifestação
manifestação do Senhor, enxergar a glória do Senhor, então é permitir-se que os nossos ouvidos ouçam a voz do Senhor. Precisamos abandonar o nosso próprio modo de ouvir, o nosso próprio modo de olhar, e olhar como o Senhor olha, e ouvir a voz do Senhor. Se você está nessa situação, que não interessa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de crente, mas você diz: Senhor, eu preciso do enchimento do Teu Espírito Santo, eu preciso voltar a ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir ao Senhor, eu preciso enxergar o Senhor, eu estou caminhando sem direção, eu preciso me chegar ao Senhor, eu preciso da dádiva do Espírito Santo, eu preciso ver essa manifestação e ouvir essa manifestação, como Moisés viu lá no Monte Sinai, como 120 viram lá no cenáculo, reunidos eles ouviram e viram. Deus quer nos renovar nessa noite.